nós devemos reconhecer os nossos limites. Isso não significa nos colocar limitações sobre os nossos potenciais, sobre o desenvolvimento dos nossos potenciais. Não significa isso. Significa simplesmente reconhecer que, neste momento, eu consigo até aqui, eu consigo isso. Nesse momento, o meu nível de consciência permite que eu veja isso dessa maneira, que eu entenda e compreenda isso dessa maneira. Então, nós temos que ter essa humildade. Eu tenho falado já para vocês que nós andamos sobrecarregados de crenças, dogmas, moral, uma moral muito rigorosa e uma moral muito distorcida, né? A moral do pecado. Mas o que é pecado? O pecado é simplesmente a ausência do bem. Mas isso não significa que nós temos que carregar esse peso da culpa por toda a vida, porque cometemos um erro, porque não conseguimos fazer o bem, por causa disso, aquilo. Ora, nós somos seres falíveis, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós estamos encarnados. Nós somos consciências, espírito, imersas na matéria. E a matéria limita muito os nossos sentidos, as nossas percepções. Além do que, temos que considerar que nós ainda somos iniciantes na nossa jornada evolutiva. Então, não podemos nos culpar demais. A culpa é só aquele instante da reflexão em que reconhecemos o erro. Mas imediatamente temos que nos perdoar aos outros, reconsiderar o erro, regenerar o erro, quando possível. Quando não é possível, começar de novo, acertando, fazendo a coisa certa, sempre lembrando que a coisa certa é o que nós entendemos neste momento. Nós não sabemos se o que estamos fazendo agora está realmente certo, mas é o nosso entendimento e é isso que vale. É isso que nós precisamos entender. Às vezes, quando eu falo nesse tom, parece que eu estou simplesmente sendo irresponsável. Mas veja, são muitos anos de estudo em diversas escolas espirituais. E todas elas ensinam as mesmas coisas. Todas elas dizem, nós temos que nos perdoar. Nós somos filhos de uma inteligência infinita, uma inteligência incomensurável, que nós chamamos Deus, e, portanto, se esse Deus, essa inteligência é o puro amor e o bem, não cabe mal no coração simbólico desse Deus, né? Não cabe vingança, não cabe punição. O amor não pune, o amor educa. Então, através dos mecanismos das leis cósmicas, essa inteligência que nós chamamos Deus vai nos educando. É claro que vem chicotadas, vem dor, vem consequências dos nossos atos, das nossas escolhas. Mas não significa castigo de Deus. E de nada adianta carregar culpa por toda a vida, porque a culpa é uma energia nociva que se mescla com outras energias de mesmo padrão ou de padrão semelhante, do ódio, da raiva, da inveja, e todas essas energias formam uma carga que vai ter que ser drenada. Em algum momento, se você não drenar isso pelo perdão, a vida vai fazer isso do jeito dela, drenando através de uma doença. Então, temos que aliviar essa culpa, tá? Aliviar essa culpa.
e nos colocar como crianças inocentes. O próximo arcano é o arcano do Sol. O arcano do Sol, ele reflete essa questão da inocência, a pureza. A inocência não tem nada a ver com ingenuidade. Ingenuidade é do adulto, inocência é da criança. Inocência é pureza, ingenuidade é bobice. Somos crianças. Portanto, criança tropeça, cai, levanta, sai correndo de novo e não para de brincar nunca. Eu acho que isso reflete uma coisa maravilhosa para nós como um modelo de vida, viver como criança. Ansiedade e depressão, né? A ansiedade e a depressão são consequências dessa coisa toda que eu acabei de falar. O que é a depressão? A depressão é aprisionamento no passado. Ou, como dizem alguns psicólogos, é excesso de passado. E a ansiedade é fuga do passado. Então, os psicólogos dizem que é excesso de futuro, é fuga do passado. É interessante porque a depressão e a ansiedade funcionam juntas. Geralmente a pessoa sai da depressão e vai para a ansiedade. Vai para o excesso de ansiedade e cai na depressão. Esse jogo é muito, muito comum. O que é isso? Passado tem medo. Então você cai na depressão. Ansiedade é a fuga do passado. Você quer fugir do passado. E aí você se distancia tanto do núcleo, do centro, que você se perde. Ou se perde no buraco da depressão, ou se perde no vazio da vastidão, da distância de si mesmo. E é duro olhar para dentro de nós. Dói. Dói. Não pensem que eu não tenho mais essa questão aí ainda. Eu tenho, muitas vezes eu fico roxo de vergonha, escutando as minhas palavras, aquilo que eu estou falando para vocês, ou falando para uma outra pessoa, e de repente eu me dou conta que ainda tenho a mesma questão, o mesmo defeito. Porque nós só conseguimos nos auto-perceber através do outro. A menos que você tenha o hábito de falar sozinho para escutar a sua própria palavra, falar com as paredes, coisas assim. Mas geralmente nós não fazemos isso. Então, o que nos propicia o autoconhecimento, uma das questões muito importantes que nos proporciona o autoconhecimento é prestar atenção nas nossas conversas, naquilo que nós falamos para as outras pessoas, escutar o que os outros falam para nós, escutar, não só ouvir. Tem uma diferença entre escutar e ouvir. Ouvir é da natureza, você ouve, tem um barulho, você ouve. Escutar é dar atenção. É escutar, é ouvir com atenção. E, principalmente, escutar as nossas próprias palavras, né? Eu até coloquei num artigo que eu publiquei, que foi baseado no nosso encontro semana passada, e que eu falei também isso no nosso encontro da semana passada, né? Para tornar-se autoconsciente, que é a nossa meta aqui, é necessário aproximar os ouvidos dos lábios. Em outras palavras, é essencial que aprendamos a escutar as nossas próprias palavras. Só assim podemos perceber quantas tolices dizemos, mas também quão belas são as palavras que enobrecem o espírito. Nós temos que começar a prestar mais atenção em nós através das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Elas têm muito a nos ensinar, do mais sábio ao mais tolo, do mais inteligente ao menos inteligente. Todos têm a nos ensinar, e não só os seres humanos. Todas as formas de manifestação da natureza, mas principalmente os seres humanos nossos semelhantes.
Então, nós vamos aprendendo com isso. E parece uma coisa tola vocês estarem aqui me ouvindo e vocês estarem aqui compartilhando o momento de vocês, mas quando se faz isso com devoção, com autodevoção, com sinceridade, com amor, isso provoca uma transformação profunda em nós. Prossiga que a jornada é longa, o caminho, nós não conhecemos o fim dele, não termina na semana que vem ou na outra semana, não termina nessa encarnação, nem na próxima, não sabemos quando. Mas uma vez que nós pegamos a embocadura do caminho espiritual, é uma questão só de prosseguir, porque não tem volta. É um caminho que não tem volta. Quando você toma o caminho espiritual determinado por consciência lúcida e livre, é um compromisso que você assume com você e não tem mais volta. Você pode parar e estagnar, mas não tem volta. Você acionou um bichinho lá dentro de você, que se chama átomo-centelha do espírito, ou mônada espírito. Aquele centro de consciência profundo. Você acordou ele. E esse bichinho agora vai te cutucar para que a busca seja constante e sempre maior. E isso é belo. Isso é maravilhoso. Traz muito desconforto no começo da jornada espiritual. Vai trazer um grande desconforto lá na frente quando chegar o momento do umbral da iluminação. A grande noite obscura da alma, que é tema desse arcano 18, né? Aquela experiência mística da transcendência, da transmutação. Mas ela é inevitável. E quanto melhor nós nos prepararmos para passar por aquele momento, mais fácil vai ser. Menos questionamentos vão surgir. E o risco de uma queda pela negação é consideravelmente menor, ou talvez evitável por completo. Então, esse caminho espiritual, esse caminho do despertar da consciência, esse caminho que nos leva a nos tornarmos autoconscientes, é o próprio processo da evolução. Isso está escrito em todos os livros sagrados, os grandes mestres sábios do passado, as escolas espirituais. Isso está em Buda, está em Lao Tse, está em Zaratustra, está em Jesus, está em Tote, está no Antigo Egito, de modo geral, está na própria Bíblia, apesar das interpretações equivocadas que se faz disso, mas especialmente o Novo Testamento é um código maravilhoso de ensinamentos espirituais, desse caminho espiritual. Está dito, está ensinado. E nós estamos agora no momento dessa transição em que o chamamento está sendo muito forte. Você falou alguma coisa do livro da vida, né? Me ocorreu agora uma coisa, né? Será que são tantos livros esses dos ensinamentos que nós recebemos, ou será que é um único livro escrito em vários capítulos separados por autores diferentes em épocas diferentes? Porque o ensinamento é o mesmo. O ensinamento de Zaratustra ou Zoroastro, o ensinamento de Lao Tse, o ensinamento de Epiteto, o ensinamento de Buda, o ensinamento de Jesus, o ensinamento de Tote, o ensinamento de tantos mestres que passaram, Krishnamurti, Blavatsky,
próprio Kardec no Espiritismo e posteriormente na continuação com Chico Xavier e tantos outros expoentes do Espiritismo, o ensinamento é o mesmo. São capítulos de um mesmo grande livro, o livro da sabedoria da vida. Interessante, né? Nós dizemos, eu sou budista, eu sou taoísta, eu sou espírita, eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, o ensinamento é o mesmo. O caminho é o mesmo. É só o jeito de andar, é só o entendimento. São apenas linguagens diferentes, de épocas diferentes, de culturas diferentes, onde cada autor escreveu um capítulo, um pequeno capítulo. E aí nós podemos juntar muitos outros. Mabel Collins, com o belíssimo livro Luz no Caminho, Trigueirinho, com o belíssimo livro sobre o desenvolvimento da mente espiritual, e tantos outros. Quando você olha Krishnamurti, Rumi, eh, os ensinamentos são os mesmos. As palavras são diferentes. É o mesmo livro que nós lemos e relemos em capítulos diferentes, interpretamos de maneira diferente, de acordo com nosso nível de consciência e de desenvolvimento de inteligência, mas é o mesmo grande livro da vida. Por que nós acreditamos em separatividade ainda? Por que nós ainda vivemos separados em brancos e negros, em fiéis dessa religião, daquela religião? Veja o quanto nós ainda estamos fragmentados, quando tudo é uma só coisa. Somos todos um. Será que nós entendemos essa mensagem? Nós somos todos um? Então é tudo um grande livro. Quando Kardec perguntou para os espíritos, onde estão escritas as leis de Deus? Os espíritos responderam, na consciência humana. Então esse grande livro está em nós. Nós só precisamos acordar para poder ler ele. Olha a nossa grandeza. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós ainda estamos criança. Quanto a essa jornada, o que essa jornada nos proporciona? Evidentemente que há muitas escolas de iniciação espiritual, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, muito melhores do que esse trabalho aqui que eu faço. Mas temos que entender também a diversidade dos buscadores, né? Então, tudo é útil, desde que haja princípios éticos, boa vontade e coerência, tudo é útil. O que essa jornada pode proporcionar a vocês, a nós? Mais tranquilidade para enfrentar os desafios de cada dia. E quantos desafios nós temos que encarar a cada dia? Adversidades, contrariedades, coisas que dão certo, coisas que não dão certo, de acordo com as nossas expectativas, ganhos e perdas, conflitos, mortes de pessoas queridas, separações, abandonos, reconciliações, encontros. Quantos desafios nós enfrentamos no nosso dia a dia. O autoconhecimento nos proporciona mais tranquilidade e mais paz para lidar com esses desafios. Não é nem que cada jornada dessa seja diferente uma da outra, apesar de que é. Na verdade, cada jornada dessas, do arcano 0 ao arcano 21, é uma nova etapa da grande jornada, do grande caminho do autoconhecimento. É uma nova etapa, uma oitava acima.
Se na próxima jornada eu não conseguir subir uma oitava, eu tenho que refletir e repensar a condução. Porque é isso que tem que acontecer, e vem acontecendo. Então, essa é vamos dizer assim, a essência dessa jornada. Ela não é estática, ela não é pronta, ela não é acabada. A cada giro por esses 22 arcanos, esses 22 arcanos vão se mostrando um pouquinho mais, revelando um pouquinho mais do seu modelo arquetípico, do que cada um deles tem para nos ensinar nesse caminho espiritual. Nós somos muito falantes, de um modo geral. Se observarmos melhor, poderíamos dizer a mesma coisa com 30% das palavras que utilizamos. O que significa isso? Duas coisas: carência e ansiedade. Carência e ansiedade. O ansioso fala muito, e o carente também. Por que ele fala muito? Porque está surdo, não escuta as suas próprias palavras. Quando você começa a escutar as próprias palavras, em primeiro lugar, você diminui a quantidade delas para expressar a sua ideia, porque você vai direto numa linha de raciocínio objetiva. Não fica circulando, dando 1000 voltas para expressar uma ideia. Em segundo lugar, você escolhe as palavras certas e observa elas antes de pronunciar, porque cada palavra é dita com significado. Qual é o significado que eu estou empregando na palavra? Depende do contexto, certas palavras mudam de significado. E o nosso vocabulário é muito pobre nisso. Então, ser sintético não é necessariamente um defeito. Pelo contrário, pode ser o desenvolvimento de uma virtude. Com relação a karma e destino, mais uma vez, eu muitas vezes tenho falado para vocês que nós temos que ter muito cuidado com as palavras, né? Justamente com o que eu acabei de falar, com seus significados no contexto onde elas aparecem. O karma determina nosso destino. Se nós pegamos essa frase literalmente, nós podemos ter um entendimento equivocado. Mas se nós pararmos para refletir um pouco, ela mostra a realidade. Porque se somos nós que traçamos o nosso destino é uma continuidade do início de onde nós partimos. Portanto, o karma é o acúmulo das nossas experiências passadas, resultado das nossas ações, das nossas escolhas, boas e más. Isso é o karma. E nós não podemos traçar o futuro sem ser sobre uma base, sem estar assentado numa base. Qual é a base? É esse passado, que é o karma. Então, o destino, ele é traçado pelo karma, acrescentando as nossas necessidades futuras de aprendizados e de evolução. E quando eu falo evolução, entendam desenvolvimento de inteligência, consciência, progresso espiritual, através das nossas experiências no mundo material, na matéria, no corpo, na encarnação e fora da encarnação. Então, o karma, ele determina o nosso destino, sim. Daqui para frente,
o que teremos que cumprir como determinação do destino depende do que nós temos a regenerar, reajustar, resolver do karma passado. Então, o karma determina o destino, sim. Enquanto nós estamos caminhando imersos eu vou chamar agora de consciência material, que envolve não só o período que estamos encarnados na matéria, na carne, mas todo o período da nossa evolução aqui e lá, entenda esse aqui e lá como encarnado e desencarnado, cuja consciência está aprisionada na matéria. E esta consciência só se libertará desse aprisionamento da matéria quando nós chegarmos no 5º nível da consciência. E o portal de entrada nesse 5º nível da consciência talvez seja essa noite obscura da alma. Não estou dizendo que é. Talvez seja. A grande crise que provoca um renascimento espiritual efetivo. Como eu já falei para vocês, né, essa grande noite escura, obscura da alma é uma experiência espiritual profunda. Muitas vezes ela é descrita como um período de intenso sofrimento, desolação e escuridão interior. É um conceito que tem raízes em várias tradições místicas e espirituais e foi amplamente difundido e conhecido especialmente a partir dos escritos de São João da Cruz, que foi um grande poeta místico espanhol que viveu no século XVI. Começa primeiro com uma sensação de abandono espiritual. Durante o período, a pessoa pode sentir que Deus ou qualquer princípio espiritual superior que esteja conectado se distanciou, parece que você foi abandonado. É como se a alma estivesse num deserto, sem consolo, sem orientação, sem apoio, sem nada. Um completo abandono. Essa é a sensação. Nós, se prestarmos bem atenção, passamos ao longo da jornada à vida por pequenas noites obscuras da alma. Observem que em determinados momentos, diante de determinados acontecimentos, diante de determinadas experiências, nós temos essa sensação. Mas nós temos esses momentos, em algum momento aparece. São pequenas noites obscuras da alma que vão nos preparando para quando chegar naquele momento realmente da entrega espiritual, da entrega para uma vida espiritual, que nós ainda não sabemos o que é. Nós estamos a caminho, mas ainda não sabemos o que é essa experiência de uma vida realmente espiritual. Segundo ponto, perda de significado. O que antes tinha sentido e propósito na vida da pessoa pode parecer vazio e sem valor. Existe uma profunda crise existencial onde as crenças e convicções são questionadas. Isso acontece conosco, em pequenas doses. Porque tem certos momentos que vêm esses questionamentos. E faz com que você reveja seus valores internos, seus princípios, sua moral, seus conceitos, ideias e crenças. Isso faz parte do processo evolutivo. Chega um momento que você tem que se confrontar com tudo isso, reavaliar tudo isso, demolir grande parte dessas crenças, desses conceitos, dessas ideias, desses dogmas, para que você possa se libertar do passado e prosseguir na sua jornada evolutiva. É parte do processo. E está em
todos os capítulos desse grande livro de sabedoria espiritual que eu falei há pouco. Escrito por vários autores, em épocas diferentes, falado e ensinado por várias escolas espirituais em épocas diferentes e em locais diferentes. Terceiro, provação da fé. A fé é testada ao limite, pois a pessoa sente que suas orações não são ouvidas e que está completamente sozinha. É um período de grande tentação para abandonar a fé ou práticas espirituais. Gente, isso acontece conosco. Pequenas doses, mas acontece. Acontece comigo, acontece com você também. Quarto, purificação e renascimento. Através dessa escuridão, a alma é purificada, as ilusões, o ego e os apegos mundanos são deixados para trás, permitindo que a pessoa emerja mais forte, mais consciente e mais próxima de sua verdadeira natureza espiritual. Então, veja bem, o que nós temos que entender com tudo isso? Em primeiro lugar, nunca devemos achar que somos mais do que somos. Em segundo lugar, sempre devemos acreditar que somos mais do que somos. Agora eu dei um nó na cabeça de vocês. Em primeiro lugar, nunca achar que somos mais do que somos, e em segundo lugar, sempre acreditar que somos mais do que somos. O que eu quero dizer com isso? Nunca achar que somos mais do que somos. Aqui é o ego. Nunca achar que somos mais do que o momento que nós estamos agora. Isso chama-se humildade. Em segundo lugar, sempre acreditar que somos mais do que somos. Potencialmente. Ainda não desenvolvidos. Somos muito mais do que acreditamos que somos. Potencialmente. Esse é o paradoxo. E todos esses processos vão acontecendo gradativamente. Ninguém precisa se preocupar com isso. Basta estar consciente. Quando surge aquele pequeno momento daquela sensação de abandono espiritual, daquela perda de significado, daquela provação de fé, aquela tentação, aquelas tentações, significa que você está passando por um processo de purificação espiritual, a purificação da alma, em pequenas doses. Porque para criança não se dá a mesma dose de medicamento que se dá para o adulto, né? A dose é menor. Nós somos crianças, lembre sempre disso. Então nós estamos recebendo pequenas doses. E o processo é esse, ele está acontecendo naturalmente. Nós só temos que nos tornar conscientes e deixar acontecer. Ficar conscientes, estar presentes. E entender que quando acontece isso, está acontecendo por um motivo, por uma razão, e agora eu sei por que está acontecendo. Então, quando eu sei por que está acontecendo, naturalmente eu dou um passo à frente. E me firmo nesse passo à frente, nesse degrau acima. Este é o processo da conscientização. Nós não precisamos fazer nada, nós somos muito fazedores. Nós achamos que temos que fazer. O nosso fazer nada mais é que uma preparação para que a coisa aconteça, para que a vida aconteça, para que a consciência desperte, para que a inteligência se desenvolva. Não somos nós que fazemos. É uma ilusão. É uma grande ilusão achar que nós fazemos as coisas. Nós só preparamos o terreno para que a semente seja recebida e possa germinar. Esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho do autoconhecimento. Esse é o trabalho do desenvolvimento espiritual. Se nós quisermos avançar no caminho espiritual, nós temos que romper radicalmente com o passado.
Mas isso não significa abandonar o passado, porque tem muitas coisas para ser resolvidas nesse lado escuro nosso. Tem muita coisa escondida na face escura da lua, e é o nosso passado, o karma, as nossas vidas passadas. Isso é o que representa o arcano 18. Então, para prosseguir, nós temos que fazer uma ruptura com esse passado. Só que essa ruptura não pode ser feita simplesmente fugindo dele, abandonando ele. E sim, encarando e resolvendo o que tem que ser resolvido. Nos pacificando. Para que quando a lua dá meia volta, ela mostre a face cheia, luminosa para nós. Esse é o significado do arcano 18. Ele nos traz uma confrontação entre o nosso passado com o nosso futuro. Ele está mostrando, olha, para você alcançar um novo dia, a luz do novo dia, no arcano 19, o sol, para você alcançar essa completude, resgatar essa inocência, essa pureza, essa iluminação espiritual, você precisa se resolver com o seu karma. Você precisa se resolver com o seu passado. Então, tem algumas coisas lá no passado que nós ainda não encaramos. Baratas, aranhas, sapos, ratazanas. O que mais que tem nesse porão escuro que nós colocamos um tampão e deixamos ele para trás? Não tem evolução espiritual de fato e consciente sem resolução do passado. Porque o passado nos aprisiona. Nós falamos há pouco sobre culpa. A culpa nos aprisiona ao passado. Medo nos aprisiona ao passado. Depressão é aprisionamento no passado. Crenças limitantes são aprisionamentos no passado. Materialismo é aprisionamento no passado. Nós temos que fazer uma ruptura com tudo isso. Como que nós vamos fazer? Cada um no seu momento, na sua maneira, no seu ritmo. Mas a proposição do arcano 18 é justamente essa. O que nós podemos resolver agora? Porque este resolver agora pode nos indicar uma ideia de medida, de quantidade. Eu só posso resolver 2, 3 questões. Mas a coisa não é bem assim. A partir do momento que eu me proponho a encarar e resolver, eu desencadeio um processo. Que se eu permitir que ele aconteça, lembra do que eu falei há pouco? Nós não fazemos. Nós nos preparamos para que a coisa aconteça. Então, a partir do momento que eu estou pronto e que eu me proponho, eu quero encarar e dou permissão para que aconteça, a coisa começa a se desencadear na dosagem suportável ao meu momento. Mas é um processo que vai. Enquanto eu não interromper, ele continua. Perdoar não é deletar. É impossível deletar. Eu lembro que na turma passada eu coloquei essa questão. Se é possível deletar um pensamento. Não é possível. Você sempre vai lembrar em algum momento. Em algum momento a memória vai te trazer isso, vai aflorar. A questão é o seguinte, como eu sei se eu já perdoei ou não perdoei? Quando a memória me traz a lembrança do fato ou da pessoa em questão, vem junto
uma sensação, um sentimento, uma emoção. A qualidade desse sentimento, dessa sensação, dessa emoção, indica se eu já perdoei ou não perdoei. Se é um sentimento de paz profunda, sem diálogo mental justificativo, é porque eu já perdoei. Mas se tem um diálogo mental no qual eu tento justificar ou argumentar, fazer aquele monólogo, é porque eu ainda não perdoei. É porque eu ainda estou preso àquele momento, àquele evento, àquela pessoa. Então, perdão é o mesmo que libertação do mal. Que eu pratiquei, que me prejudicou a mim mesmo, que prejudicou a outra pessoa. Ou que o outro praticou e eu me senti prejudicado. Veja que eu disse, o outro praticou e eu me senti prejudicado. Porque eu posso atingir o outro com ofensas, com agressões, qualquer coisa, e causar mal a ele. Mas a questão é, do lado de lá, como que ele recebe isso? Ele recebe como mal, ou ele já é um espírito evoluído que recebe isso com gratidão, como uma forma de ele se purificar ainda mais espiritualmente? Então, agora volto para o lado de cá. O outro me agrediu, o outro pronunciou palavras ofensivas contra mim. Como que eu recebo isso? Ele está me agredindo, mas eu posso ser o agredido ou não ser o agredido. Quando eu atinjo um nível de amor, já com uma grande dose de incondicionalidade, que isso só é possível pelo perdão, eu não sou mais o agredido. Ele me agride, mas eu não sou mais o agredido. É um processo muito profundo esse, mas tem camadas e camadas. Então, o primeiro passo é, quando eu lembro do evento, que tipo de sentimento, emoção, sensação vem e como que meus pensamentos trabalham. Por ali eu sei se eu já perdoei ou não.